Seguindo aqui a nossa trajetória. Bom, gente. Desculpa. Seguindo aqui a nossa trajetória junto ao Livro dos Espíritos, hoje é a questão número 101, que, como na semana passada, não se caracteriza por uma simples pergunta ou uma resposta, mas é uma explanação, na verdade, sobre um dos subtemas, né, da escala espírita. E o item 101, ele conversa com a gente, né? Kardec fala sobre os espíritos imperfeitos. E naquela classificação, né, como a gente vem vendo, estaria alguns diriam que parte mais baixa, outros no princípio do desenvolvimento, dentro da escala espiritual. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos são seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo... Desculpa. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor 5 classes principais. Então, aqui se encerra o 101, que vai se subdividir, né? A gente já tinha falado isso anteriormente, né? Que aquela classificação simples, né? Espírito superior, espírito bom, espírito imperfeito, era meramente didática. E aqui, o próprio Kardec já começa a subdividi-los, né? Quando ele fala dos espíritos imperfeitos, ele já vai começar a falar sobre 5 classificações principais
E sempre existe algo principal porque tem algo secundário, para reforçando aquela ideia de que essas classificações são meramente, puramente didáticas. E lembrando a fala de Miramês, que a gente já leu aqui, se fosse para ser correto, cada um dos espíritos existentes pertenceria a uma classificação específica, porque cada um está no momento, cada um tem uma forma de ver e entender o mundo. E não tem como você colocar dois espíritos diferentes exatamente no mesmo patamar. Silvio, posso falar uma coisa? Claro. Com licença. Uma coisa muito interessante. Quando você estava lendo aí, se você for olhar, eu sei que está sendo até gravado, mas existem presidentes que nós já tivemos, um aqui no Brasil, outro nos Estados Unidos, que se enquadra perfeitamente nessa definição. É só isso. Eu chegava a ver a imagem deles assim na minha frente, eu mesmo, assim, não é visão espiritual, não. E você, lendo essa pergunta, é 101, né? Isso. E eu falei assim, meu Deus do céu, como é que a coisa bate, inclusive, até o que a inveja, eu quero o prêmio Nobel, eu quero, sabe? E assim sucessivamente, é só isso. De fato, essa classificação, acho que faz todo mundo aqui pensar em grande parte da humanidade. É claro que nem todo mundo é assim, mas até por honestidade de princípios, a gente tem que concordar que muitas, talvez a maioria das pessoas que eu conheça, se enquadrariam perfeitamente nessa descrição que Kardec fez no item 101. Que isso é exatamente a humanidade. Não poderia ser diferente, porque você não pode colocar nem espíritos que ainda não entendem nada em mundos onde ele não vai conseguir se adaptar, nem pegar espíritos que já entendem mais, já têm uma consciência maior, e colocar num mundo onde não tem sentido para os pensamentos deles, né? Então, cada um, como dizia já Kardec não, aliás, o Chico, está exatamente no lugar que tem que estar, que é compatível com a gente. Porque naquele local a gente consegue, digamos assim, viver, porque a gente conhece o que está acontecendo ali, a gente entende. Então não adianta você não entender e querer ir para um lugar muito especial, que você vai se perder, e também não tem sentido você desenvolver a tua consciência e ir para um lugar onde nada disso é trabalhado, onde você não consegue aplicar nada disso. Também seria perda de tempo. Mas vamos seguindo aí, vamos ver aí o que o Miramês fala sobre os espíritos imperfeitos. Essa classe de espíritos, a que o Livro dos Espíritos chama de espíritos imperfeitos, é de uma extensão imensurável na Terra. Olha só, uma extensão imensurável. Dela fazem parte tipos diferentes de entidades, com sentimentos variáveis do mal, desde o brincalhão até o belicoso, que ora faz parte de todos os movimentos das armas em todo o mundo, investidos com a capa de defesa e de justiça. Pode-se observar que, de vez em quando, aparecem na mente pensamentos indesejados, que o bom senso fala não terem nascido dos próprios sentimentos. Eles vêm de alguma classe desses espíritos inferiores, porque lhes sobra muito tempo e a prática lhes devolveu a razão para a perturbação na comunidade da Terra. Ignoram que são sementes que eles deverão colher mais cedo ou mais tarde, no mesmo ambiente em que semearam. Pelos pensamentos que surgem na mente, pode-se, portanto, analisar de onde eles vieram, qual a fonte que os estruturou. A palavra imperfeição é usada por limitação do nosso vocabulário.
em se tratando dessa modalidade de espíritos, porque Deus, sendo perfeito, não iria fazer algo imperfeito. Poderíamos tratá-los por espíritos primitivos, cujas faculdades ainda dormem, mas que serão despertados à luz do sol divino. Há uma variedade dessa entidade por todo o mundo, e as variações se ajustam em cada país, de acordo com as leis que as atraem por afinidade. Esse parágrafo traz uma noção, né, e uma ideia que nós mesmos já discutimos aqui várias vezes. A questão do somos espíritos simples, ignorantes, que precisamos aprender, precisamos evoluir. E isso é uma consequência de pensamento lógico. Eu mesmo já falei isso várias vezes. O perfeito não cria o imperfeito. Seria um contrassenso da própria natureza do universo. Nada que é perfeito pode fazer a partir de si algo imperfeito. Então, essa é a essência de todos nós. Nós somos perfeitos, porque viemos de algo perfeito. Mas, por alguma razão que nos foge totalmente à consciência, nós temos essa lembrança do que nós representamos de fato no universo embotada. Isso se torna mais presente, mais forte nos momentos encarnados, onde a gente precisa, entre aspas, aprender a ser melhor. E sempre lembrando, né, como ele termina o parágrafo, né, com as leis que atraem por afinidade. E isso a gente vê na nossa vida por toda a duração dela. Tanto a gente como todo mundo que a gente conhece acaba se unindo a outros grupos, acaba se direcionando nessa ou naquela direção por afinidade, pura afinidade. É a forma da gente pensar, de agir, são os nossos desejos, os nossos sentimentos que fazem a gente se aproximar ou se afastar desse ou daquele grupo. Os espíritos chamados de inferiores não têm, evidentemente, completa culpa de serem assim, observando o despertamento gradativo das almas. E esse empuxo espiritual constitui uma lei. Contudo, fica em nossas mãos aproveitar a luzinha que for nascendo em nosso coração, para o nosso próprio bem. E é essa luz nascente que o mundo espiritual se dispõe, em nome do Criador, a alimentar, para que o candidato desperte e se conscientize dos seus próprios deveres ante seus compromissos. A palavra despertar é muito adequada para essas entidades, porque Deus, na sua criação universal, nada esqueceu ao criar o espírito. Em todos nós existem todas as qualidades espirituais, esperando o tempo e a nossa compreensão para crescer. Como cresceram os anjos. Estes também vieram de onde viemos, como partimos do mesmo ambiente divino dos espíritos primitivos. É muito importante a afirmativa dos espíritos em O Livro dos Espíritos, de que Deus nos criou simples e ignorantes, mas acrescentamos, com todos os valores em estado latente, que, a qualquer momento, acordam para a felicidade porque foram criados. O índio ou o bugre tem as mesmas qualidades dos santos e dos sábios e recebem de Deus as mesmas bênçãos. A diferença é que os primeiros dormem e os segundos já acordaram e conheceram a verdade que os libertou. A Terra passa por um período de provações difíceis, por estar sob a influência de espíritos trevosos, em quantidades maiores que os espíritos bons, da segunda classe.
Mas os bons, mesmo em menor número, sairão vitoriosos, e a casa terrena passará a ser dirigida por eles, com intuição dos espíritos angélicos. O raciocínio dos espíritos ignorantes é de que tudo morre com o corpo, que não há proteção espiritual para a humanidade, que cada criatura menor vive sob a agressão da maior, que Deus, se existe, não tem tempo de olhar tudo o que criou, e assim sucessivamente. São ideias de espíritos que desconhecem a realidade da vida espiritual devido às faixas em que vivem. É bem interessante as colocações dele, né? Muitas giram em torno de discussões que nós mesmos já tivemos aqui. Mas, para a gente, né, pelo menos para mim, muitas vezes se tornam discussões estéreis, porque a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma. Por mais que a gente comece a entender o nosso caminho, a nossa jornada, ainda é um conhecimento muito fugaz de tudo que o próprio universo representa para nós. E menos ainda do que nós representamos para o próprio universo. E essa ideia de que a gente nasce com absolutamente tudo o que precisa latente, mas que precisa, digamos assim, escavar dentro de nós mesmos para que isso resplandeça, né, para que isso se mostre, já é, no momento atual do meu pensar, às vezes complicado para você entender e às vezes até de aceitar. Mas são coisas assim que, pensando puramente pela lógica, a gente até concorda. Mas por que que funciona assim? Por que que o mecanismo transcorre nossas vidas dessa forma? Sei lá quantos anos a gente ainda vai levar para entender. Mas dentro desse espectro, né, que ele fala aqui, né, das classificações dos espíritos, é interessante a gente entender isso, né? Que não só essa parte, mas muita das coisas que a gente vai ver no Livro dos Espíritos são colocados como explicações meramente didáticas, para que a gente comece a entender sobre o que está se falando. Mas que elas não são, de fato, a descrição fiel e irremediavelmente imutável das coisas que se fala aqui. Entender tudo isso é uma coisa tão interessante ultimamente, eu tenho pensado, é que a gente teve uma conversa semana passada, na qual a gente estava falando dos alimentos e tudo, dos alimentos e tudo, a Sibéria falou, né, da questão da tecnologia, e eu venho pensando nisso, né, como a gente ainda, nós mais velhos, né, a gente tem essa questão de trabalhar para comer, trabalhar para vestir, trabalhar para isso tudo, né, que a gente vem. Então, a gente tem esse tipo. Agora está surgindo um novo olhar, né, que a Sibeli até falou, é trabalhar para viver bem assim, a cabeça, terapias, essa coisa toda, todo mundo. E aí, a Tassane falou da IA e tudo, como a gente vem mudando também, sem querer, né, ou querendo, não sei, que, na verdade, a gente está nesse patamar de começar a olhar outras coisas que não sejam as básicas de sobrevivência. A gente não vai mais precisar pensar em... meio maluco, né? Comer, vestir, essa coisa. A gente tem que pensar em outras coisas. E deixar... é como se a gente estivesse realmente passando para um outro estágio. E como que isso... Eu vejo isso nesse negócio da evolução aí dos espíritos, isso. Como é difícil para a gente entender isso, né? Hoje, alguns anos atrás, para mim, isso era
eu virar e falar assim, gente, isso tudo é maluco, como é que pode, né? E ao mesmo tempo agora, para mim é fascinante pensar que a gente pode dar esse outro salto e deve ter outras pessoas também pensando desse jeito, esse outro salto, no qual não é importante mais pensar em trabalhar para comer, para vestir, coisas básicas, e sim trabalhar e não falando de espírito, estou falando de encarnados mesmo, né? De seres humanos encarnados, espíritos encarnados, vamos lá, né? E essa possibilidade toda. E aí fica fascinante viver. Eu acho que a gente está num momento em que isso daí dá um fascínio na vida, de você poder ver que está tendo essa mudança e que você pode estar participando dessa mudança de pensar, né? De pensar a existência aqui no planeta, né? Que a gente vai ver ela ainda, né? Aqui, né? Como diva, eu não vou ver. Mas, assim, de que há algo muito maior e que está palpável, que está aqui, que você agora pode ver. Não é mais como pensar, né? Não, está aqui, você pode viver. E você pode. Aí, essa questão dos espíritos que ele fala lá, aqueles que são os brincalhões, os que ficam estacionados ali, que eu acho que é a grande maioria, que é aquele que é meio letárgico, né? Ele vai para um lado, vai para o outro. E também isso, o nosso olhar para essa mudança de tentar movimentar isso, né? Pessoas, através do nosso pensamento, atitudes e tudo, movimentar e mudar essa visão. Eu acho bem interessante isso, desses estágios que a gente tem, que a gente vive e que a gente, se a gente ficar atento, nós estamos vivendo isso nas nossas vidas mesmo, né? E perto da gente. É muito interessante, eu vejo. O que eu achei interessante, primeiro, o segundo parágrafo lá no final, há uma variedade dessas entidades por todo o mundo, e as variações se ajustam em cada país, de acordo com as leis que as atraem por afinidade. Olha só. Então, quer dizer, o país externo, de acordo com seus habitantes, e os habitantes são atraídos por essa lei. E aí você vê as personalidades, vamos falar assim, se uma outra não tem uma palavra para encaixar, de cada país, um país é alegre, outro país é frio, tem um olhar distante, não gosta de comunicação, outro país é racional, outro país tem fundamento religioso, e assim vai indo. São justamente aquela coletividade que são maioria externa os sentimentos daquela nação. É só isso que eu queria falar. Porque a gente fica pensando que a nação é assim, que o país é assim. Não, são seus habitantes, é claro. E isso que chamou a atenção é interessante mesmo, Direi. Porque se a gente olhar, esquecer esse lado espiritual da coisa, olhar só para o mundo como a gente vê aqui na Terra, qualquer pessoa talvez consiga perceber que as populações de determinadas regiões, determinado país, elas pensam da mesma forma, né? E elas se juntam, né, justamente por afinidade de pensamento. E aquelas pessoas que nasceram em outros lugares, seja lá por que motivo foi, que a gente não tem como saber nem discernir o motivo, que tem aquela ânsia, não, que eu tenho que me mudar, eu tenho que ir para tal país, eu tenho que sair daqui, trocar de país, é porque na intimidade dela, ela sintoniza, né? Ela vibra igual às pessoas daquele país. E da mesma forma que a gente estava falando, né, que da coisa da afinidade, que as pessoas se juntam por afinidade, é bem tranquilo da gente imaginar que as populações de cada país, de cada continente, também se formem muito baseado nessa lei, que é uma lei universal. Eu vou viver aonde? Eu vou tentar minha jornada encarnada aonde? Junto com as pessoas que pensam mais ou menos comigo.
senão a chance de dar errado é maior. Poxa, Silvio, olha só isso que você falou, achei muito interessante, sabe por quê? Às vezes a pessoa está no país X, mas ela se sente tão mal que quer ir para o país Y, que lá justamente está dentro desse padrão que a gente acabou de conversar aqui. É assim que se processa, porque a pessoa fica com um grau de insatisfação no país X, que tudo para ele está tudo errado, que o país Y que é a maravilha, e aí faz de tudo para ir para lá. É coisa muito interessante. Isso já está dentro da pessoa, né? É que nem aquele espírito que nasce numa família que não se ajusta àquela família. E aí vê os pais como inimigos, como isso, sabe? Pessoas que não pensam como ela, diferente, gera uma série de conflitos na família. É assim também com essas pessoas. Achei muito interessante a tua colocação. Obrigado. Me lembrou quando eu, alguns anos atrás, eu pensava nesses países que a gente já sabe que também tudo tem esses problemas, mas os nórdicos, né? Que as pessoas falavam assim, o país é perfeito, as pessoas têm comida, as pessoas têm... Porque nosso país, né? Tem pessoas que ainda têm dificuldade de emprego, têm dificuldade, as dificuldades básicas. E aí eu olhava aqueles países que essas dificuldades básicas não existiam. E eu ficava assim, gente, como é que é viver quando fala, né, que às vezes a gente não consegue, a gente tem que estar num local onde a gente, porque senão a gente não vai conseguir entender. E eu ficava me questionando qual é o problema de uma pessoa que vive dentro de um país em que tudo que é básico é suprido. Enquanto a gente vê aqui que muitas do que é básico não é suprido. E aí as pessoas vivem para suprir, né? E aí acabam gastando a sua energia para suprir o básico. E o outro que o básico já não tem. Como é que e qual seria o problema delas? Eu ficava sempre me questionando isso. Qual o problema dessas pessoas? Por quê? Porque a gente tem um outro. E ao mesmo tempo você vai ali para uma África que tem todos os problemas básicos, mas que tem um outro olhar, né? Então, assim, isso tudo é muito interessante dos espíritos e dessas colocações, desse mundo que a gente vive, né? Está na hora, Diva.